Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo de número 1, versículo de número 43 ao versículo de número 51, e logo após Mateus, capítulo de número 26, versículos 37, 38 e 42. João, capítulo de número 1, versículo 43, nos diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém. Quantos necessitam de oração? Eu e minha casa também. Presbítero Nilton, por gentileza. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, nesta manhã. Deus, deste ensino, Senhor, a qual, ó Deus, aprenderemos, Pai, os teus filhos, Pai, nesse ensinamento glorioso. Pai querido, nos ensina cada dia, Pai, e nos abre nosso entendimento, nossa mente, Pai, para um conhecimento amplo e espiritual, no nível, Senhor, que esteja elevado à tua presença, ó Deus, ao conhecimento, Senhor, a qual seja dedicado a nossa vida espiritual, Senhor, a cada comunhão e alimentação espiritual nesta manhã. É em nome de Jesus, Pai, que nós te damos graças. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, convido o nosso presbítero Josivan, que estará ministrando aos nossos corações. À medida que os irmãos tiverem alguma dúvida, por favor, levantem a mão, não saia daqui com dúvida. A escola é um lugar de aprendizado e nós estamos aqui para justamente aprender com o seu servo nesta manhã. Glória a Jesus, também é com grande prazer e alegria que eu vos saúdo nesta manhã com a santa paz do Senhor. Já foi tocado, já foi tocado.
foi tocada. Já foi tocada. É de agora. Obrigado. Graças a Deus. Meus queridos, como disse o diácono Júnior nesta manhã, o nosso superintendente, se alguém porventura tiver alguma dúvida ou queira pedir para a gente voltar a algum assunto que ficou talvez subentendido, os irmãos levantam a mão aí que a gente tem um prazer em tirar as dúvidas. A gente vai deixar até um microfone aqui, viu, diácono? Para caso alguém queira fazer alguma pergunta, né, alguma consideração, enfim, para que possamos ter uma escola bem mais dinâmica e participativa, tá bom? Graças a Deus. Queridos, hoje, como já foi dito, nós iremos estudar a lição de número 8, tá certo? A gente vem estudando agora nesse trimestre sobre a divindade, a trindade, e nesta manhã nós iremos estudar sobre a experiência humana que Jesus viveu, certo? Ele como Deus, também como homem. Nós vamos ver um pouco sobre esta experiência que ele viveu aqui em nosso meio, tá certo? Na introdução da leitura, nós iremos ler, que os irmãos, se tiver a revista aí, certo? Ou então, se tiver em PDF, pode nos acompanhar, que diz assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos, tá certo? Então, aqui está dizendo o seguinte, que ele, como um grande líder, o nosso Senhor, porque um grande líder que se preza, realmente ele tem que estar no meio do seu povo, dos seus liderados, tá bom? E aqui ele está dizendo na introdução, para a gente já ter uma ideia, de que ele foi um líder, que ele não ficou isolado, como um monge ou como um eremita, como que a gente vê aí algumas seitas, né, os budistas, pessoas, eles se recolhem em um lugar, para lá eles ficarem, aprendendo, para depois repassar para o povo. Não, o Senhor Jesus Cristo, ele foi um líder nato, mas que liderou entre o povo. Ele sempre esteve entre o povo. Em primeiro lugar, nós podemos ver, ele nasceu no meio do povo, na manjedoura. Daí ele se tira. E ele viveu no meio da sociedade, tá certo? Refutando aí muitos que Jesus Cristo era 100% Deus, tá bom? Mas nós iremos estudar nesta lição que ele esteve sempre no meio do seu povo, tá certo? Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo, tá bom? Nós iremos ver isso aqui, que é tão provável que ele viveu no meio do seu povo, que ele aproveitou todos os momentos da sua trajetória, do seu ministério aqui, para estar com os seus discípulos, estar no meio do povo. E nós vamos ver isso aqui no decorrer desta lição. Eu posso citar aqui de antemão um exemplo bem claro, nas festas das bodas, onde Jesus Cristo estava presente no meio, porque ele foi convidado para estar naquela festa, tá certo? E um outro, no jantar com os fariseus, também nas sinagogas, no templo, ele estava, aonde o povo estava, e Jesus Cristo estava no meio. Digamos assim, é como que uma celebridade que você pode ver, que aonde ele está, existem multidões de pessoas ali ao seu redor. Mais ou menos Jesus era assim. Aonde ele estava, juntavam multidões de pessoas ao seu redor, muitos para aprender, ouvir o que ele tinha a falar, muitos para serem curados, tá certo? E muitos também para serem alimentados. Nós podemos ver isso no decorrer da história do Senhor Jesus Cristo, que ele foi muito participativo no meio da sociedade. Ele não se escondeu, ele não se esquivava da sua responsabilidade de mestre, tá certo? Louvado seja Deus. No tópico 1, nós podemos ver a experiência humana no ministério de Jesus, tá certo? A experiência que ele teve durante o seu ministério. O que aconteceu, o que ele fez, o que ele passou, nós iremos ver tudo isso.
tá bom? No subtópico 1, nos fala sobre os debates com as autoridades religiosas. Nós podemos entender que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio na terra, o Deus humanizado na pessoa de Jesus, ele veio trazer boas novas de salvação. Ele veio trazer um evangelho de transformação, tá certo? Mas nós podemos ver que a humanidade, ou seja, a sociedade da época, estava acostumada a, digamos assim, naquela monotonia, saduceus para um lado, fariseus para o outro, tá certo? E o povo em si estava, digamos que, de certa forma, abandonado, deixado de lado. E por isso que Jesus Cristo, trazendo o evangelho de boas novas de salvação, ele foi confrontado. É como que você está acostumado em uma forma de viver, quando se é lhe apresentado uma outra forma, acontece aí um contraste na sua vida. Até que você entenda o que aquela notícia ou o que aquela forma de agir queira falar, transparecer, trazer para você, você vai ter inúmeras dúvidas. E nós podemos entender aqui no discorrer. Os debates com as autoridades religiosas. Nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele, no seu curto ministério terreno, ele foi muito confrontado. Ele foi muito afrontado. Da mesma forma como que ele foi muito confrontado, ele foi muito afrontado, também ele foi aceito, ele foi benquisto. Haja ver, nós podemos ver, quando Lázaro, ele era amigo de Jesus, a história vai nos dizer, porque ele aceitou a proposta do Senhor Jesus Cristo, trouxe ele para dentro da sua casa, e sempre que Jesus Cristo passava por onde ele morava, iria ter com eles, tá bom? Então, ele teve amigos também, ele não teve só inimigos, ele não teve só adversários ali, não. Vamos lá. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, né? Isso é bem claro, isso é bem notório, que nós vamos ver em toda a história do Senhor Jesus Cristo aqui, nos 4 evangelhos, vai sempre falar. Os fariseus, eles perseguiram o Senhor Jesus Cristo em todos os momentos, afrontando, certo? Confrontando, querendo distorcer aquilo que ele veio trazer e ensinar para os seus seguidores. Vai dizer assim, esses debates, aliás, os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Aqui cita 3 classes, fariseus, certo? Saduceus. Com o seguinte detalhe, os fariseus, eles defendiam a sua tradição acima das escrituras. Os saduceus, eles aceitavam apenas o Pentateuco. Já os herodianos, eles eram apoiadores de Herodes e defendiam a questão do tributo e queriam que o povo de Israel não aceitasse a governância de Roma. Nós vamos analisar da seguinte forma: esses 3 grupos, essas 3 seitas, eles divergiam entre si em contexto teológico, social e doutrinário, mas eles convergiam, presbítero, em uma única ideia. E essa ideia qual era? Matar, entregar Cristo Jesus. Mas eles eram diferentes, tá certo? Mas tinham um propósito, que era justamente entregar Cristo Jesus para ser morto na cruz do Calvário. Ok, obrigado, Diácono Júnior. Aqui, o que o Diácono Júnior acabou de falar, nós iremos ver logo mais adiante, certo? Logo aqui, diz assim, ó. Como eu citei, 3 classes. Primeiro, fala dos fariseus, certo? Como ele disse, eram radicais, eram aquelas pessoas que defendiam a tradição acima de tudo, tá certo? Os saduceus, também nós iremos ver, e os herodianos, tá certo? Diz assim logo no seguinte: esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, tá certo? Os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Mas assim, como, presbítero, que a gente pode entender?
Jesus Cristo sendo conhecedor como Deus, certo? O que nós estamos estudando aqui, o Deus vivendo a experiência humana, Jesus Cristo, Deus Filho vivendo a experiência humana. Então, se ele sendo onipotente, onipresente e onisciente, então se ele já sabia das intenções de todos eles, e também sabia que eles eram aquela classe de pessoas, digamos assim, eles eram egoístas, podemos até citar desta forma. Por quê? Os fariseus defendiam o seu ponto de vista, saduceus também, herodianos também. Só que, de contrapartida, eles esqueciam da sua, digamos assim, do que realmente importava. O que era que realmente importava? Eles ter o povo com eles. Eles cuidarem do povo, eles sendo como que fossem pessoas distintas dentro da sociedade, eles precisavam ali cuidar da parte civil e da parte da sociedade. Eles eram pessoas reclusas entre si. É como que o que importava para eles, né, era estar ali protegendo os seus interesses, e o dos demais era do jeito que desse certo. Então, Jesus Cristo sendo onisciente, conhecendo os seus pensamentos, aqui ele vai confrontar com eles, ele vai debater com eles, certo? E vai ensinar sobre a ética, que querendo ou não é uma falta de ética. Eu querer o bem para mim e o mal para o meu próximo, isso é uma falta de ética. Socialmente falando, é uma falta de ética, tá certo? Se vivemos em sociedade, temos que viver de forma humana e todos de igual modo. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, ao falar sobre os mandamentos, ele vai dizer: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que é que eu entendo? Se eu amo ao meu próximo, então eu não quero o mal dele. Eu tenho que amar ele da mesma forma como eu me amo. Porque se eu trato o meu próximo com indiferença, tá certo? E se eu eu digo que sou seguidor da lei, eu estou errando aí em algo. Estou sendo hipócrita. Eu amo o meu próximo, certo? Só que eu não trato ele da forma como que eu queria ser tratado. Os irmãos estão entendendo mais ou menos isso? E era isso que Jesus Cristo vinha confrontar com eles. Tá certo? O problema, Diácono Júnior, é que esse evangelho que Jesus Cristo estava apresentando para eles, estava confrontando os interesses deles, e por esse motivo eles estavam inquietos e incomodados, e por isso procuravam matar. É como que, digamos assim, o camarada está lá bem sossegado, aí eu chego apontando o erro, o defeito dele, tá certo? Então ali ele vai ficar inquieto com aquilo, eu vou tirar ele da zona do conforto, ele vai se sentir ameaçado. Por esse motivo que eles procuravam um meio de tirar Jesus de cena. O senhor bem pautou, porque se a gente pegar um exemplo disso daí, bora pegar João capítulo 8, a mulher adúltera. Escribas e fariseus, como eles acreditavam e colocavam as suas ideologias acima do social, quando eles pegaram a mulher adúltera, eles não pensaram no bem-estar. Eles queriam apenas o quê? Fazer validar as suas tradições, ou seja, a sua lei. É tão certo que os escribas e fariseus, quando pegaram ela em adultério, trouxeram logo para Jesus, porque Jesus falava da ética, do bem-estar e da sociedade. Ou seja, Jesus não se importava apenas com o concordar, tá certo? Ou o fazer a palavra ser cumprida, mas sim com o ser humano, tá certo? Com o ser humano. É tão certo que quando eles trouxeram ela para Jesus, Jesus pegou e disse: olha, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ali é o social. E confrontava eles diretamente, porque eles queriam que as suas tradições fossem respeitadas. Defendiu deles. Sim, irmão Rafael. O irmão Rafael quer falar ali. Ele falou? Então pronto, então graças a Deus. Alguém mais tem algo a perguntar, irmãos? Certo? A gente tem que remir um pouco o tempo, porque senão não dá tempo a gente trazer todo o conteúdo. Então, como Jesus Cristo ele trouxe aquela boas novas, trouxe um evangelho que confrontava os seus interesses, então é como que fosse normal de uma pessoa egoísta.
tá certo? Enquanto não toca no dele, tá bom demais, mas tocou no dele, então eles ali se reuniram para confrontar Jesus Cristo. Então nós vamos ver sobre os fariseus, tá certo? Os fariseus, o nome vem do hebraico, prushim, que significa separados, né? Não é santos, são separados. Né? Aqui já é diferente da ideia de santo, porque santo é separado do pecado. Então só que os fariseus, eles eram separados, digamos assim, da sociedade, de uma forma que nós podemos entender. Eles ficavam no grupinho deles. Só eles eram santos, só eles eram salvos, só eles eram... Está entendendo o que eles eram? Aquele tipo de pessoa que eles se consideravam melhores do que os outros. Glória a Jesus. Fica balançando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Som. Falhou também. Som. Glória a Jesus. Oi, som. Então, eles eram separados porque não concordavam com os saduceus. Né? Nós vemos aí já uma divergência, tá certo? Eles eram um grupo separados dos saduceus e eles defendiam a tradição acima das escrituras, como o diácono Júnior já bem frisou anteriormente. Para eles o que importava era manter a tradição, cumprir com os seus rituais, cumprir com os seus costumes, né? Deixando de lado a lei, deixando de lado o que realmente interessava, tá certo? Então, e está lá em Mateus capítulo 15, versículo 3 e o versículo 6. Depois eu vou pedir os irmãos, para alguns dos irmãos, nos ajudar aqui lendo alguns versículos, tá bom, irmãos? Então, e a separação do Estado da religião? Duas coisas que eles defendiam. Qual era a primeira? Alguém pode me ajudar? Primeira coisa que os fariseus defendiam? Quem falou? Pode falar, irmãos, a tradição. Tá certo? Eles defendiam, a primeira coisa que eles defendiam era a tradição deles. Ninguém tocava. A tradição era como que fosse mais do que o próprio Deus, digamos assim, de uma forma grosseira. E a segunda coisa que eles defendiam era... Nós acabamos de ler. Sim? A separação do Estado da religião. Está entendendo? Religião e Estado, para eles, era água e óleo. Não poderia se misturar. Tá certo? É como que nós estivéssemos aqui dentro da igreja e fosse pecado falar de política. Fosse pecado falar de Estado, de leis civis. Para eles tinha que ser só religião. Tá bom? Então, eram essas duas coisas que eles defendiam. A tradição e a separação do Estado da religião. E eles eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. Por que tornaram-se alvo? Aquilo que eu falei logo aqui no início. Por que se tornaram-se alvo? Porque eles eram pessoas que se excluíam da sociedade de uma certa forma, com essa tradição exagerada deles e com essa exclusão do Estado, da religião, separação do Estado e da religião, eles ficavam ali, digamos que naquele cantinho deles. Para eles o que importava era o bem-estar e o bem comum deles, e o resto da sociedade que se virasse. E Jesus Cristo, com sua forma ética de viver, ele combatia isso aí, ele criticava essas práticas deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 22:15. Alguém pode ler para mim? Mateus 22:15. Que tipo de crítica, que tipo de acusação que Jesus Cristo fazia para eles? Só um minuto, irmão. Olha o microfonezinho aí, para ficar mais legal. Então, retirando-se, os fariseus consultavam entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Aí é Mateus 22:15? Né? Certo. Então, por conta disso, eles se tornaram alvos das críticas de Jesus e eles começaram ali a procurar alguma forma
de ir de encontro a Jesus, de parar, digamos assim, de frear aquilo que Jesus Cristo estava trazendo. Ora, de certa forma, ele estava trazendo à luz aquilo que estava oculto em trevas, digamos assim, tá certo? Os fariseus, que eram como sendo doutores da lei, eram ali representantes espiritualmente do povo, estavam agindo de uma forma obscura, trazendo à tona somente os seus próprios interesses e a sociedade ficando de lado. E quando Jesus Cristo confrontou, rebatia e criticava as práticas que eles traziam, aí o negócio começou a apertar para o lado deles, então vamos tirar ele de cena. Começaram ali a arquitetar, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Então esse era o primeiro grupo que nós vemos. O segundo grupo era o grupo dos saduceus. Nós estamos aqui no primeiro tópico, subponto 1, parte B, tá certo? Diz assim, fala sobre os saduceus. Quem eram eles? O nome vem de Zadok, família que tinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Né? É uma família de sacerdote, hereditária, de pai para filho, e vinha trazendo de lá para cá, tá certo? Então, está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Até pouco antes do surgimento desses grupos, digamos assim, os fariseus e os herodianos, eram os saduceus. E eles eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Ou seja, uma parte separada dentro ali do judaísmo, que até então era a lei que prevalecia, era o costume que prevalecia. Bom, eles eram separados, os sacerdotes, proveniente da linhagem de Zadok, que eram os saduceus. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 17. Eles alegavam, irmãos, aceitar apenas os 5 livros, como o diácono aqui antecipou, de Moisés, o Pentateuco, e com certa reserva, digamos assim. Tinha algumas coisas lá no Pentateuco que eles não aderiam. Eles não criam em anjos, eles não criam em espírito. Então, essas partes que eles não criam, eles deixavam de lado e não traziam ao conhecimento do povo, eles sendo da linhagem sacerdotal, tá certo? Eles eram saduceus, mas só defendiam aquilo que lhes interessava. Então, esse era o segundo grupo, que eles se levantaram contra Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, com o seu evangelho, ele veio trazendo à tona aquilo que estava deixado de lado, aquilo que estava colocado, digamos que em obscuro. Eles traziam um certo entendimento e ensinamento para o povo, quando na realidade só defendia os seus próprios interesses, enquanto que o interesse geral do povo, da sociedade, eram deixados de lado. Então o povo estava, de certa forma, sedentos de conhecimento, sedentos de Deus, como hoje na nossa sociedade atual. Nós somos, digamos, conhecedores da palavra de Deus por intermédio da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, quando levantamos nossa mão em confissão de fé, aceitando Ele como Salvador, então os nossos olhos espirituais foram abertos. Então agora nós conhecemos ao Deus que nós servimos. Então cabe a nós mostrar este Deus para quem está lá fora, para a sociedade lá fora. E isso os saduceus não estavam fazendo. Tinham a responsabilidade de mostrar Deus para o povo e não estavam mostrando Deus como Ele era. Por isso Jesus Cristo batia de frente com eles. Tá bom? Segundo grupo, que era contra Jesus. Então, está lá em Atos, eles não criam, eu estava esquecendo que eles não criam na ressurreição. Tá certo? Para eles, ressurreição era algo que era indiscutível. Era impossível haver a ressurreição. Tá bom? Eles não acreditavam. Tanto é que nós vamos ver mais adiante na história, que quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro, aí, meu irmão, pelo amor de Deus, aquilo que eles aquilo que eles combatiam, digamos de certa forma, aqueles que eles não acreditavam,
Aí Jesus Cristo vai e faz. Já pensou? É como que fosse o sal na ferida deles. Mas pensa que eles deixaram barato? Não. Eles começaram a perseguir Lázaro para matar. Digamos assim, vamos acabar com a prova da ressurreição, desta tal ressurreição. Eles procuravam um jeito de matar tanto Jesus quanto Lázaro, tá certo? Isso aqui é o que nós vamos ver na história. Nós não vamos adentrar nesse ponto, porque vai fugir um pouco aqui do nosso contexto, tá certo? Então, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento, no caso dos profetas, maiores, menores, salmos, cânticos, enfim. Eles rejeitavam, para eles eram só os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, com certas ressalvas que nós acabamos de falar aqui. Não criam em espíritos, não criam em anjos, e eram contra, ferrenhamente eram contra a questão da ressurreição. Tá certo? Para eles morreu, acabou e pronto. Alguém tem alguma dúvida? Muitos deles eram sacerdotes. Ou seja, assim, os saduceus, eles eram da linhagem dos sacerdotes, mas nem todos eram sacerdotes. Tá bom? Então, muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no sinédrio. Eles usavam de seu poder, das suas influências, para ali, de certa forma, oprimirem o evangelho, de certa forma, perseguirem a Jesus. Então, eles eram muito influentes na sociedade. Eram inimigos mortais de Jesus. Tá bom? Mais esse detalhe. Queriam ver. Por isso que eles procuravam matar Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos. Uniram. Eu não gosto dos fariseus, mas por uma causa em comum. Os fariseus queriam tirar Jesus de cena, saduceus também. Então, por uma causa em comum entre eles, eles se uniram, porque eles também não se bicavam. Então, eles se uniram contra Jesus. Superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Tá certo? E o terceiro grupo que nós vemos aqui são os herodianos. Quem eram eles? Eles eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiro, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Como assim, presbítero? Toca aí em miúdos. Eles eram aquelas pessoas que eles não gostavam de Roma, eles não queriam que o Império de Roma governasse de forma direta ali entre eles. Então tinha Herodes. Herodes, quem era Herodes? Ele era ali uma espécie de digamos assim, uma pessoa nomeada por Roma para governar ali. Então, as ordens vinham de Roma para Herodes, e Herodes ali repassava para o povo. Era um governo indireto de Roma. Então, eles queriam evitar que Roma viesse de forma diretamente governar ali em Israel. Tá certo? Então, se eles eram herodianos, aqui como fala, marqueteiros. Tá bom? Eles eram os esquerdistas, digamos assim. Oi? Então, eles defendiam o governo de Herodes. Então, o que é que nós temos aqui? 3 grupos. Fariseus. Qual é o segundo? E o terceiro? Herodianos. Eles tinham interesses diferentes, mas se juntaram para... Isso, obrigado. Para tramarem a morte de Jesus, tirar Jesus de cena, evitar que se espalhasse a ideologia de Jesus, segundo eles. Tá bom? Porque Jesus Cristo ali falava, nós vimos aqui, sobre a ética, princípios morais e as responsabilidades civis que nós temos. As lideranças têm responsabilidades morais e civis com seus liderados, enquanto que eles não estavam exercendo essas
responsabilidade. Por esse motivo, eles procuravam algo contra Jesus. Eles foram instituídos com esses nacionais. Eram a favor dos impostos, tá bom? Colher os impostos, porque sem imposto, um governo ele não subsiste. Né? Não tem como subsistir. Então, eles eram a favor dos impostos. Enquanto que o povo achava ruim. Olha, quem é que gosta de ser cobrado? Né? Quem é que gosta de ter conta para pagar? Ninguém. Então, naquele tempo, os cobradores de impostos, eles eram vistos pela sociedade local ali como pessoas ruins, né? Como pessoas que não mereciam, digamos assim, de certa forma, ser tratado como eles, religiosamente. Tanto é que, na história, eles vão criticar muito quando Jesus Cristo chega na casa de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de imposto. Tá certo? Então, Mateus, Levi, né? Levi, ele era cobrador de imposto. Então, por esse motivo, ele não era muito bem visto pelos demais, digamos assim, que tinham recha nesse sentido. Tanto é que os fariseus, eles vão apontar Jesus dizendo, este aí come com publicanos e pecadores. Né? Publicanos eram aquelas pessoas justamente que estavam a serviço do governo, trabalhavam para o governo. No caso aqui, os cobradores de impostos, que nós estamos falando. E pecadores eram aqueles que realmente estavam à margem da sociedade, que para eles eram pessoas marginalizadas, pessoas pecadoras no seu ponto de vista. Tá bom? Bendito é o nome do Senhor Jesus. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram o conselho com os fariseus, com o propósito de matar Jesus e, assim, livrar-se dele. Está lá em Marcos capítulo 3, versículo 6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Mateus 22, 16, Marcos 12, 13. Tá bom? Então, eles juntaram-se em um bem comum, como eu já falei, porque cada um deles, as boas novas de salvação de Jesus, a proposta que Jesus trazia para a sociedade naquele momento, querendo ou não, ia de encontro ao interesse deles. Ia de encontro ao interesse dos fariseus, que queriam a separação do Estado da religião, que prezavam pela... Fugiu aqui. Nós acabamos de ler. Primeiro ponto que os fariseus defendiam, a tradição, certo? Então, para eles, a tradição acima de tudo. Então, Jesus Cristo falava de encontro também aos saduceus, da linhagem de Zadok, sacerdote, né? Que defendiam ali a lei. Para eles só valia os 5 primeiros livros, com exceção da questão dos anjos, da questão de espírito e da questão da ressurreição, certo? Então, o evangelho de Jesus vinha de encontro ali a todos os interesses deles, dos herodianos, que defendiam ali a criação, digamos que de um Estado, ou seja, de um Estado separado de Roma. Eles não queriam o Império de Roma, eles não queriam ser governados diretamente por Roma, e por isso defendiam os interesses de Herodes na questão também dos impostos. Então, são essas pessoas que Jesus Cristo, com a sua experiência humana, no seu ministério terreno, ele teve que confrontar até o último dia. Ele teve que lidar com eles em todos os momentos. Não diferente de nós, irmãos. Se nós trazermos para a nossa vida hoje, se nós trouxermos esta aplicação para a nossa vida, nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Enquanto nós não conhecíamos Jesus, nós estávamos lá fora, ninguém nos via. Ninguém dava nada por nós, certo? Nós éramos somente mais um no meio da multidão. Mas no momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, temos uma nova proposta de vida. Então, quem é contra essa nova proposta vai nos confrontar.
Quem é contra esta nova proposta vai nos apontar, vai nos perseguir. Quem são esses, presbítero? Ora, Jesus Cristo já falava, nossos próprios familiares. Quando você aceita Jesus como Salvador, o primeiro que vai de encontro a você são os seus familiares, aqueles que não suportam a sua nova ideia. Então eles vão te confrontar, não é assim? Quem aqui já sofreu esse tipo de confronto? No meio da própria família, dos vizinhos. Não é de praxe comum nós ouvirmos, esse aí depois que matou, depois que roubou, esse aí depois que se prostituía, depois que mentia, agora diz que é santo, diz que é salvo, não é? Então nós iremos sempre nos deparar com este tipo de situação. E o que é que nós temos que fazer, presbítero Josivan? Ora, temos que seguir o exemplo de Jesus. Nós temos que saber lidar com eles da melhor forma possível. Jesus Cristo os afrontava, os confrontava, porque sabia do seu pensamento, sabia daquilo que estava por trás das suas boas intenções. Nós, um pouco diferente, que nós não conhecemos, o que é que temos que fazer? Nós temos que usar a política da boa vizinhança. Olá, tudo bem? Fazer de conta que nada está acontecendo e pregar o Evangelho. Mostrar que Jesus Cristo salva, liberta, cura, batiza, leva para o céu, transforma o mais vil pecador. É esse o nosso propósito. Nós, como pequenos cristos, temos esta finalidade no meio da sociedade. Não de nos excluir. Tem gente que quando aceita Jesus como Salvador, o que é que eles vão fazer? Eles procuram se excluir. Viver como monges eremitas, ou seja, não, eu tenho que me excluir da sociedade para que eu não venha a pecar. Então, quanto mais longe da minha família que não é crente, melhor. Quanto mais longe dos meus colegas de trabalho, melhor, porque eles vão me induzir a pecar. Quem pensa dessa forma está pensando errado. Nós fomos escolhidos, certo? Nós fomos transformados pelo Evangelho de salvação, justamente para levarmos este mesmo Evangelho para aqueles que não conhecem. É a luz brilhando nas trevas. Tá bom? É essa a nossa função. E Jesus Cristo, ele tratou isso da melhor forma possível. E nós também temos que seguir este exemplo. Ele, como líder, como Deus, na experiência humana, ele teve que confrontar, teve que viver com tudo isso, e ele soube viver para nos dar o exemplo que nós também temos essa condição em Cristo, firmados nele, na sua palavra. Tá bom? Bendito seja o nome do Senhor. A vida social de Jesus, subponto 2. Quem tem aí? Quem pode ler, irmão, para ajudar aqui a garganta? Quem tem aí para ler? Alguém? Irmão Robson? O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Continua? Continua? João, capítulo de número 1, versículo de número 43 a 46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Mateus, capítulo de número 26 e versículo de número 37. Era primos de Jesus, Zebedeu, era um pescador da Galiléia. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 19 e 20. E marido de Salomé, Mateus 27, versículo de número 56, Marcos 15, versículo 40. Irmã de Maria, mãe de Jesus. João, capítulo de número 19, versículo de número 25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Lucas, capítulo de número 2, versículo 40 e 50. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pescadores. Mateus, capítulo de número 9, versículos de número 10 e 11. Fariseus
e a mulher pecadora. Lucas 7, versículos 37 a 39. E a mulher samaritana. João, capítulo de número 40, versículos 9 a 15. Obrigado, irmão. Então, o que é que nós vemos aqui? Ele tinha a sua vida social, certo? Como a irmã acabou de ler aqui. São exemplos de pessoas comuns da sociedade, pessoas essas que eram, digamos assim, colocadas de lado pelos fariseus, saduceus e os herodianos. Então, se ele é como que fosse na contramão deste grupo, ele buscou este povo, né? Nós podemos ver que Jesus Cristo, ele começou ali como é que chama? Ele começou ali a pegar os seus discípulos daquela classe de pessoas. Convivia com eles. Então, eram pessoas que ele conhecia. Ele era do meio deles. Tá bom? Isso causava um contraste no que diz respeito aos interesses dos outros. Tanto é que, como eu já falei aqui, esse aí se diz mestre, se diz rei, come com publicanos, pecadores, não é? Então, é como se fosse inadmissível ao seu ponto de vista. Então, na sua vida social, Jesus Cristo procurou essas pessoas que eram deixadas de lado pela religião, né, pelos saduceus, pelos fariseus, eram pessoas consideradas indignas por eles, e foi esses que Jesus Cristo escolheu para estar com ele em seu ministério. A sua vida social foi no meio desse povo, tá bom? E aqui as referências todas estão contando situações vividas por Jesus com este povo. A mulher pecadora, né? Publicanos, no qual foi citado aqui Levi, que é o mesmo Mateus, estava sentado ali cobrando impostos. Jesus Cristo passou e disse: vem e segue-me, e ele simplesmente deixou e seguiu. Alguém pode até achar meio que estranho. O camarada está trabalhando, sentado aqui em uma mesa, exercendo sua função, chega um e diz: vem e segue-me, ele abandona tudo e segue, né? Mas eu tenho no meu entendimento, na minha conjecturação, de que ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, ele já sabia do que Jesus Cristo era capaz de fazer. Tanto é que ele deixou o seu emprego, que era um emprego muito bom, e seguiu Jesus. Existe um contexto por trás desse chamado. Tá certo? Vem e segue. Está entendendo aí como que Jesus Cristo agia? Primeiro, ele ganhava a confiança do povo. Tá certo? Quando o povo se sentia seguro ao seu lado, vinha ao seu encontro. Tá bom? Então, era isso que inquietava, irmão. Era isso que incomodava aos demais que não agiam desta forma, que se diziam mestres, se diziam líderes. Eles procuravam se excluir do povo, como foi dito na introdução aqui. Ele não foi monge, um eremita, uma pessoa que se excluiu da sociedade, ficou confinado, não. Ele fez questão de estar no meio do povo, conhecendo o povo, que o povo conhecesse a ele para sentir segurança naquilo que ele passava, tá bom? Então, no ponto 3, no subponto 3, fala sobre as características próprias do ser humano, né? Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como o de qualquer bebê. Não sei se os irmãos vão concordar comigo. Comum nem tanto, né, Diácono Júnior? Os bebês não têm o costume de nascer em manjedoura, né? Tá bom? Então, só isso aí que teve um pouquinho, assim, que fugiu um pouquinho da naturalidade. Mas, fora isso, irmão, foi tudo como uma pessoa normal. Creio eu que Maria, durante os seus 9 meses de gestação, ela sentiu dores, sentiu contração, tá certo? Talvez sentiu enjoos. A Bíblia não vai falar, mas a gente pode entender desta forma, como uma gravidez natural, tá certo?
Então, ele passou por tudo isso. E ele nasceu como qualquer um de nós. Talvez... E aí? Eu disse que sim, porque se ele teve um nascimento comum, se ele foi uma criança comum, eu disse que sim. Pois é, ele mamou. Entendeu? Essas crianças têm esse tipo de curiosidade, né? Até a gente mesmo, né? Porque se ele sendo Deus, então ele não precisava disso, mas ele teve que cumprir todos esses pré-requisitos, teve que cumprir todos esses protocolos. Isso faz parte da experiência humana, como algumas seres que vão estudar mais na frente negavam, que ele não teve experiência humana, ele só teve experiência divina. Até porque eu vou bem mais além, mais profundo. Isso aqui não está no assunto, mas para que se fosse, digamos assim, a missão que Jesus Cristo veio exercer aqui, ele tinha que passar por tudo que um ser humano passa. Que é para depois, lá na frente, alguém não bater no peito e dizer, mas ele não passou por isso. Não, ele passou por tudo. Tudo que você possa imaginar, ele passou. Dores, fomes, sim? Foi perseguido pelo próprio Herodes, tá certo? Então, tudo isso, assim, na verdade, isso não era comum de uma criança ser perseguido logo nos primeiros dias de vida, né? Mas ele foi perseguido. Ele passou por fomes, nudez, frio, tudo que você possa imaginar. Creio eu que teve dor de barriga, né? Teve, uma criança tem, que tem gás, enfim, irmãos. A gente está só entrando um pouco nesse ponto para entender aqui a humanidade de Jesus. Que é para eu e você, nenhum de nós, pensar que Jesus Cristo, ele era um homem, mas que era diferente dos outros. Não, ele era, como homem, ele era igual a todos nós. Tá certo? Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como o de qualquer bebê. Está lá em Lucas 2, 6 a 7. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, como nós sentimos, né? Às vezes a gente se frustra com alguma coisa, ele passou por isso. Sentiu sono, fome, sede, cansaço. Tudo isso a Bíblia vai relatar. Tem até as referências aqui. Isso aqui são todas referências desses pontos que está sendo passado aqui. Sentiu sono, fome, sede, cansaço e morreu. Né? Ele conclui aqui dizendo: Jesus morreu como todo ser humano morre. Sim, presbítero? Pois é, então, ele como judeu nato, ele também passou pelos pré-requisitos de um judeu. Aos 8 dias teve que ser apresentado, né? Depois, com 12 anos, teve que voltar novamente, tá certo? Então, foi até aquela parte que ele estava, que se perdeu lá e que ficou entre os anciãos, conversando e tudo. Enfim, tudo esses pré-requisitos de um judeu, ele passou. Para que ninguém viesse a querer alegar nada de anormal, de incomum. Esse aí, agora vem dizer que é homem se não passou por isso. Não, nada disso aconteceu. A diferença é que não ficou morto. Pega o microfone aqui, Tiago. Sim? Sim, na forma de falar, né, ele cumpriu com todos os requisitos humanos. Certo? Tudo que a irmã possa imaginar que um ser humano é capaz de viver, ele viveu. Tá certo?
Não, isso aí eu já estava esperando esse tipo de pergunta. A irmã está perguntando que ele só não passou pela experiência de homem com mulher. Confirmando, não é assim? É. Então, eu acredito, irmãos, que Jesus Cristo, como 100% homem, certo? Aí, ao mesmo tempo, 100% Deus, o que é que iria acontecer? A natureza divina estava talvez falando para a natureza humana. Tu não precisa disso. Porque a obra que eu tenho através da tua vida, tu não vai precisar disso. Até porque o seu ministério era muito curto. Né? Como que ele sabe do seu futuro? Isso é uma conjectura minha, viu? Não tem na Bíblia. Como que Jesus Cristo, sabendo que a obra que ele tinha aqui era muito rápido, por isso que ele não parava. Enquanto os discípulos dormiam, ele orava. Enquanto os discípulos procuravam comida, ele falava do amor de Deus. Para ele tinha pressa. E ele sabendo que do seu futuro lá na frente, que era um futuro próximo, bem próximo, como era que ele ia se interessar por isso, constituir família? Deixar a família, tá bom? Então, se é esse o meu entendimento. Ele como Deus. Isso. Jesus, sim? Espiritualmente, simbolicamente, espiritualmente falando. Tá certo? Então, como homem, eu acredito que esse pensamento não passou pela sua mente, porque o que ele tinha para ser feito aqui, não cabia ele perder tempo com isso. Tá bom? Tanto é que em momento algum a Bíblia vai falar de nada sobre isso. Pronto. Viu? A irmã falou aqui, como homem e como Deus, propósito dele salvar a humanidade. Tá bom? Então, o que ele tinha para ser resolvido aqui, ele teria que passar pela experiência humana, teve. Mas como Deus, a vontade divina, nesse ponto aqui, nós vamos ver mais na frente, mas nesse ponto vamos antecipar, a vontade divina se sobrepôs à humana. Tá bom? Nesse ponto, que mais na frente nós vamos também estudar sobre a natureza divina e a natureza humana que ele tinha. Tá certo? Mas nesse ponto, a divina se sobrepôs. É como que não passa nem pela mente esse tipo de coisa. Tá certo? Está esclarecido, irmã? Muito obrigado. Tá certo? Então, como nós estávamos aqui, a diferença, aí, como foi dito, Jesus ele sentiu sono, fome, sede, cansaço, e por último, morreu. Acabou? Acabou? Não, ele ressuscitou. Tá certo? Ele ressuscitou. A diferença é que ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então, a parte humana parou ali. Tá certo? Ele, como humano 100%, ele parou na morte. E a parte divina veio aqui, realmente de fato e de direito, a entrar em evidência. Tá certo? Ele ressuscitou, como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia. Tá bom? Como qualquer pessoa pode ressuscitar depois de a ação divina do Espírito Santo, ele ressuscitou, mas ao terceiro dia. Tá bom? Então, a diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte, está lá em 1 Coríntios 15, 3 a 4, ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Está vendo aqui? Então, se esse detalhe, nós estávamos, ainda faltava, né? Assim como nós, seres humanos, precisamos estar em constante oração, como o próprio Jesus Cristo já frisou, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que vigiar e orar. A sua parte humana, ele precisava orar a Deus. Justamente, creio eu, que para amortizar também
ali as suas intenções humanas, ele teria que estar em constante oração. Ele teria que estar colocando em evidência a parte divina, a parte espiritual. Por isso, também para mostrar para os discípulos, para ensinar aos discípulos que eles precisavam estar orando. Como ser humano, ele orou também. Porque muitos perguntam, mas se ele era Deus, precisava dele estar subindo o monte para orar? Na sua condição humana, ele precisava. Justamente para mortificar ali a sua carne. Né? Dar exemplo aos discípulos. Tá bom? O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Está vendo aqui? Fraqueza física, teve sede, teve fome, teve cansaço. Tá certo? Ele teve isso aí na sua experiência humana. Tá bom? Na sua experiência emocional, ele chorou. Ele teve todos os tipos de frustração que também nós temos, irmãos. Ele passou por isso. Mas aqui é bem frisado quando diz, mas não na nossa fraqueza moral e espiritual. Que fraqueza moral e espiritual é essa? A fraqueza moral é você conhecer as coisas certas e não fazer. Isso é uma fraqueza moral. Isso é uma falta de ética moralmente falando. Eu saber que uma determinada coisa é pecado e mesmo assim eu fazer, isto moralmente, diante de Deus, eu estou errando. Também diante da sociedade. Eu saber que eu pegar em alguma coisa que não é minha, é de alguém, sem avisar, eu sei que isso é errado, mesmo assim eu faço, isso é uma fraqueza moral. Tá certo? E uma fraqueza espiritual é justamente essa de pecar. Eu saber que eu não posso cobiçar a mulher do próximo, mesmo assim eu cobiço, a Bíblia condena como pecado, mesmo assim eu faço, e é uma fraqueza espiritual. Isso ele não passou. São duas condições que ele, como homem, ele não passou, porque nós acabamos de falar. Ele tinha que estar em constante oração, para que o seu espiritual pudesse estar pronto quando viesse esse tipo de afronta sobre a sua vida. Tudo ele foi tentado, não pecado. Por quê? Porque ele estava sempre pronto, em constante oração. Aquilo que nós devemos fazer, temos que estar em constante oração. Para no momento que vier a tentação em determinados sentidos da nossa área, a gente estar pronto para rebater. Tá certo? Então vamos para o ponto 2. Fala sobre heresias que negam a humanidade de Jesus. O tempo já está correndo, mas nós vamos aqui. Certo? Heresias que negam a humanidade de Jesus. A primeira delas é o apolinarismo, que é Apolinário, ele foi um bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. Apolinarismo é uma doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, que significa carne ou corpo. A psique, que significa alma animal. A sede dos desejos, paixões, apetites. E a pneuma, que significa alma racional. Isso segundo a teologia, e segundo a linguagem teológica de Apolinário. Tá bom? E em relação a Jesus, ele dizia que ele possuía uma soma humana, ou seja, ele possuía uma carne, possuía um corpo humano, tá certo? E também uma psique humana, ou seja, nós acabamos de ler, uma alma animal, está dizendo aqui, que a psique significa alma animal. E ele diz que Jesus Cristo ele tinha a soma humana, tinha como está ali? Soma
psique humana, mas não tinha a pneuma humana. O que é a pneuma que aqui falou? A pneuma é uma alma racional. Então, você está querendo dizer que Jesus Cristo tinha corpo, ele tinha alma, tipo alma animal, mas ele não tinha o racional, a capacidade cognitiva que nós temos de pensar, certo? Ele não tinha, ou seja, no lugar dessa capacidade que nós temos, cognitiva de pensar, a dele era divina, não é assim? Era como que fosse uma psique divina e não humana. Mas não um pneuma humano, né? Aliás, um pneuma humano. Não tinha capacidade humana de pensar, de raciocinar, de discernir as coisas. Segundo Apolinário, o verbo, está lá em João 1, capítulo 1, versículo 1 e o 14, ele teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Está vendo aí? Segundo o pensamento e o entendimento dele, ao invés de Jesus Cristo ele ter, digamos assim, o Espírito, que é a parte divina, ele teve o verbo se fez carne, né? E teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Então, A gente costuma dizer, né? Jesus 100% homem, 100% Deus. Mas nesse caso era Jesus 66% homem e 34% Deus. Por quê? O corpo ele tinha, a alma também, mas o espírito não. Houve uma substituição a ele, tá certo? Tem um sentido de vontade. Por que Jesus não pecou? É simples, o Apolinário dizia, porque ele não teve o desejo humano, que foi substituído, tá certo? Em João capítulo número 1, versículo 1 e versículo número 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Neste momento foi substituído a vontade humana pela vontade de Deus. então ele diz, né? E só endossando aqui, ele diz o seguinte, que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito, né? Segundo Apolinário, Jesus Cristo tinha corpo, tinha alma, porém o espírito humano, que é o fôlego de vida, era o próprio Deus encarnado na pessoa dele. É o espírito divino, né? Então, se aí, refutando a ideia de que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Ele estava refutando isso. Tá bom? Então, a ideia dele era essa. Mas aí eu coloquei uma observação que diz assim, na cruz, o que foi que Jesus disse? Quando ele deu o último brado, quando ele expirou. Quem lembra o que foi que ele disse? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tá bom? Então, esse espírito que ele entregou a Deus foi o espírito que compõe o homem. A parte espiritual do homem, o meu espírito, ou seja, o meu fôlego de vida a ti eu te entrego. Tá bom? Então, neste momento, Jesus Cristo comprovou ali que ele tinha um espírito humano. Tá certo? E também, lá em Getsemane, eu fiz essa observação, que ele, até sobre a questão da vontade, ele disse assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Na sua parte humana, ele teve medo da angústia da morte, ele se angustiou, né? Ele teve medo da morte. A sua parte humana ali, digamos que gritava, suou sangue. Então, ele ficou muito triste. Mas mesmo assim, ele falou o seguinte, que não seja feita a minha vontade. Como ser humano, né? Não seja feita a minha vontade humana, mas seja feita a tua, tá bom? Então, essas duas observações eu achei importante trazer à tona, justamente para refutar isso dele. Porque se ele tinha o Espírito Divino, ele não teria que temer a morte, não é? Mas mesmo assim ele temeu a morte naquele exato momento. No 2, aí vem a reação da igreja. No 2 diz assim, a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. Aí tem as referências aqui. A gente não vai ler porque o tempo não nos permite. Mas depois os irmãos podem ler em casa, se não já tiver lido, tá certo? E também da alma e do espírito, tá certo? Ou seja, a humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da alma e do espírito.
Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. Está frisando aqui, a igreja está rebatendo. A humanidade dele é igual à nossa, em todos os aspectos. Nós não falamos logo aqui? Ele teve fome, sede, frio, angústia, teve tristeza, teve dores, tudo aquilo que nós somos passivos de passar, Jesus Cristo passou. Então, se é a igreja refutando esse pensamento de Apolinário. A diferença é a sua impecabilidade, tá bom? O que diferencia Jesus de nós é que, como ele sendo 100% homem e também 100% Deus, no momento que o pecado vinha, ele já tinha o seu rebate, ele já rebatia, porque ele era impecável, né? A sua moral, um dos seus atributos morais, ele não peca. Como Deus, seus atributos morais estavam ali em evidência. A sua impecabilidade é o que discernia ele de nós, diferenciava. De modo que ele é verdadeiro homem. Ele é o verdadeiro homem, né? Está lá em 1 Timóteo 2,5. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio da Calcedônia em 451. Ou seja, heresia, descarta. E o 3, mais um, monotelismo, o que é? É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que significa único, e telema, vontade, ou significa desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, ou seja, um meio de burlar, de juntar uma coisa com a outra, tá certo? Ele tinha essa tentativa. Era monofisita, Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Né? É como se fosse assim, a sua natureza humana, a sua natureza divina, beleza, certo? Tudo em uma só pessoa. Só que a divina se sobressaía à humana. Tá certo? Então, era uma tentativa, já li isso aqui, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Aí o terceiro concílio de Constantinopla, em 681 d.C., considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, Marcos 14, 36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Está vendo? Tudo isso que Jesus Cristo tinha vontade de fazer, passava e tudo, era natural humano, mas era tipo manipulada pela divina. É como se Deus tivesse, você agora vai sentir sede, você agora vai sentir fome, você agora vai sentir dor, está entendendo? É como se fosse assim. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo. Tá bom? Na natureza divina. Lucas. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. É o mais sensato. Eu, você, nós, seres humanos na sua totalidade. Tá certo? A partir do momento que aceitamos Jesus como Salvador, seres humanos também, porém submissos à vontade divina. E é isso que tem que ser. Tá certo? Submisso por quê? No momento que você aceitou a mão, aceitando a condição de servo do Senhor Jesus Cristo, o que é que o servo faz? Ele obedece a seu Senhor, não é? Então, se a minha vida está nas mãos de Deus, à disposição de Deus. Então, se eu tenho que fazer a vontade de Deus na minha vida. Nas minhas orações é assim, eu creio que na sua também. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Certo? Natureza divina submissa à natureza, a natureza humana submissa à natureza divina. Vai dar tempo? Então, irmãos, a gente
vai parar por aqui. Eu coloquei só mais uma observação aqui. Um exemplo, nós, seres humanos, temos duas vontades. A vontade de fazer a nossa vontade e a vontade de fazer a vontade de Deus. Aí você é que escolhe qual que você vai fazer, tá bom? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, louvemos a Deus pela boa explicação que o nosso presbítero nos deu. Somos gratos a ele por essa explicação. Que Deus possa abençoar ele maravilhosamente. Creio que ficou claro, né, com relação a essas duas heresias que se estabeleceram no 4º século e no 3º século. Nós iremos fazer as apresentações das classes. As crianças não, os jovens ainda estão lá nas suas classes. Temos aqui os juniores e temos os adultos. A digital conta. A digital conta. Oferta, queridos. Meus irmãos, só um recado, próximo domingo, próximo domingo, que é domingo de carnaval, nós não iremos ter EBD, tá bom? E estaremos voltando no 2º domingo de março, e quem quiser as lições para o próximo trimestre, o 2º trimestre, favor falar com a nossa querida irmã Elizabeth, passando o seu nome para ela, tá bom? Para que ela possa estar reservando. Lembrando que devemos passar com antecedência para que as lições possam chegar a tempo. Vamos ouvir os juniores com a apresentação, logo após os adultos e depois os jovens. A paz do Senhor. A lição que nós aprendemos hoje é a lição 8, e nós falamos sobre a proteção de Deus, que se encontra em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí a nossa amiga Ruth vai contar um pouquinho do testemunho dela. É porque um dia nós estávamos voltando da minha avó, aí um carro tirou de 2 rodas e